Glória a Deus. Benção pura. Bora, reverendo. Como está, meu Bonito esse querido teu lado. pastor Leandro Almeida? Fala, reverendo Alex. Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Ouvindo bem, graças a Deus. Imagem O pessoal tá nítida. entrando aí, ó. Oi? O pessoal tá entrando aí. Minha mana Vanderlícia, que é aí de perto de você. Ô, bênção. Rafaelinha, que é aqui de perto de mim. O pessoal tá entrando, tá conectando. Rafaela, Rafa, Ó o Rafa aí, ó. O assunto hoje é bem. Glaucilaine. Ontem eu tive uma live aqui abençoada com a doutora Joyce Ribeiro. Isso, Foi uma benção psicóloga. graúda. Samira, abraço, querida. Saudade. Mãe Janete, terra de Realengo, reverendo. Michele Sena, a filhota lá do seu pai Douglas. Ah, sim. Mãe Verônica, abraço. Bia Prima. Daniele, tá lá em Portugal. Michel, seja bem-vindo, meu amigo. Manda um abraço aí para Gláucia. Olha a Michele aí, ó. Dando glória a Deus aí. Ó. Graça e paz. O assunto é relevante. É importante hoje. A gente já vai começar já. Diga, reverendo. Trouxe um material aqui, peso pesado, para apresentar hoje. Bom, fico feliz. Material top. Daqui a pouco eu vou apresentar. A Daniele está falando aí contigo aí, ó. Daniele de Portugal. Vou atentar aqui. Falou que visitava o senhor Eu visitava na uma consagração. congregação com o meu pai, pastor Wilson, em que o pastor Alex dirigia. Olha, agora que eu me lembro quem é, a Daniele. Um abraço para o seu paizão, para sua mãe, para suas irmãs, seu tio Está em Eliseu. Portugal. A mocinha está em Portugal, rapaz. Nos abandonou aqui, vou para lá, ela e o Matheus. Deus abençoe, vamos lá, Daniele. Olha aí ela. Olha ela aí de novo aí. Me lembro. Saudades. Vai ser top essa noite. Diga aí, reverendo. Vamos fazer uma oração, vamos continuar, vamos começar o assunto? Vamos sim, querido, por favor. Estou tendo a honra de estar aqui hoje nessa live com o pastor Alex Cardoso. Esse aí é amigo de longa data. Me conheceu quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Já é vovô, né? Já está com 100 já. Aí você está denunciando. Já está com 100 já, homem. Olha o Junito ali, abraço. Esse Junito. É o homem aí. Aí, Leandro. Deus abençoe o flamenguista. Até morrer, amém. Ele é o meu assistente técnico. Nem assistente, né? Ele é o meu suporte técnico. Então, o pastor Alex Cardoso tem 2 mentores Cardoso ainda. Paulo Cardoso e Alex Cardoso. Não é fraco, não. Não é qualquer um que tem 2 mentores que se chama Cardoso, não. Isso aí é para poucos. Ó, Alex Juan entrou aí também. Vamos lá. Eu trouxe um material teu aqui forte. Pastor Alex Cardoso, nós vamos tratar de um assunto abençoado nessa noite. O pessoal está entrando aí, ó. Está chegando. Pastor Alex é jornalista, escritor. Deixa eu aqui apresentar alguns livros deles antes que eu comece essa live. Tem um livro dele que é meio engraçado, mas é forte. Vê se caiu aí, reverendo. Vê se caiu aí a sua net, se está dando algum problema aí. Não sei o que está acontecendo. Aí. Voltou. Caiu, não tem problema. A gente começa de novo. A net dele está dando algum problema. Mas vamos lá. Vamos ao assunto.
Roberta Jordão, um abraço, querida. Deus abençoe. Aí tá Deus certo. abençoe. Está me ouvindo bem? Eu estou aqui com um dos livros do reverendo aqui. Eu tenho alguns aqui, né? De muitos, eu tenho alguns aqui. Antes de a gente entrar no assunto, o pessoal está entrando. O senhor dá uma palhinha aqui para a gente e fala desses livros aqui, ó. Esse aqui é o Pavão de Hoje, é o Espanador de Amanhã. Né, reverendo? O Pavão de Hoje é o Espanador de Amanhã. É um livraço. Esse livro, ele visa combater o pecado do orgulho, da soberba, porque todos os pecados se curvam diante de Deus. Só a soberba se opõe a Deus. E foi uma ministração que Deus primeiramente fez ao meu coração, fazendo eu perceber o quanto eu era orgulhoso, o quanto eu era arrogante. E o Espírito de Deus fez, o Espírito de Deus fez com que eu me conscientizasse disso e que a queda era inevitável se eu continuasse andando na soberbia. De modo então, que esse fala... é uma autobiografia, esse livro aí. Fala sobre soberba, né? O Pavão de Hoje é o Espanador de Amanhã, né? Ele combate a soberba e faz uma apologia, uma defesa à humildade, à virtude da humildade. A humildade é uma virtude tão complexa que quando a gente percebe que a temos, acabamos de perdê-la. É forte, hein? Quando percebe que a temos, acabamos de perdê-la. A humildade. Isso. Vamos lá. Daqui a pouco a gente entra no assunto relevante dessa noite. Esse aqui é outro livraço. Como ser abelha no mundo de moscas. Como ser abelha no mundo de moscas. Fala um pouquinho disso aqui. Esse livro fala do autoconhecimento, né? A pessoa que não tem coragem de fazer a mais longa viagem, que é para dentro de si mesmo, para poder flagrar os monstros que habitam no interior. Existem muitas sujidades que precisam ser confrontadas com a verdade, com a palavra de Deus. E a mais longa viagem não é para o continente asiático, e nem para o continente europeu, e nem para Plutão, para Mercúrio. De fazer essa viagem, porque é obra-prima do diabo levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos. E a gente começa a perceber que nós não somos tão bons quanto imaginávamos quando a gente se propõe a viajar para dentro. Aí a gente vai ver orgulho, soberba, inveja. Nos depararemos com tantas sujidades que nós vamos nos curvar diante de Deus pedindo a sua misericórdia. E vamos voltar dessa viagem mais humildes. Meu Deus, uma viagem para dentro, né? Exatamente, porque o homem ele tem uma natureza de mosca. As moscas, elas têm predileção por lata de lixo, corpos insepultos, escarros e fezes. E as abelhas, elas trabalham num ambiente limpo, chamado colmeia. As abelhas produzem mel e as moscas produzem larvas. E elas proliferam doenças, enfermidades. Então, a proposta desse livro é como ser abelha no mundo de moscas. Mesmo você estando inserido numa sociedade de moscas, como você permanecer abelha, salvaguardando a tua essência, a sua pureza. Meu, forte. É forte demais. Enquanto o pessoal está entrando aí, a gente comenta rapidinho do livro aqui. É só uma palhinha. Maldade silenciosa. O que tu fala dessa maldade silenciosa aqui? Esse livro, assim como o que você disse aí, apresentou, como ser abelha no mundo de moscas, encarando o desafio da autodescoberta, esse livro também é muito confrontador. Maldade silenciosa. Quando os poderosos do palácio são mais selvagens do que os leões da cova. Ele é baseado no capítulo 6 de Daniel, onde Daniel sofre conspiração, sabotagem, quando ele é vítima e alvo de maldades praticadas pelos áulicos do palácio, pelas autoridades palacianas. Todos ali estavam querendo puxar o seu tapete. Todos
Tá jogando parando contra essa fanete aí, tá o profeta Daniel contra o rei Dario. E culminou, a trama culminou em Daniel sendo lançado na cova dos leões. Deus interveio e salvou a Daniel das feras. E esse livro, ele fala da sordidez da natureza humana, que muitas vezes é mais complicado você lidar com seres humanos que são inumanos e desumanos do que com as feras. As feras que estão do lado de fora da jaula, às vezes são piores do que as feras que estão dentro da jaula. Meu Deus, é fortíssimo isso, hein? Tem muita fera que está fora da jaula perigosa. E esse é muito mais aqui, perigoso do que as que estão dentro. Esse livraço aqui, ó, esse aqui eu amei. Faça cada dia valer a pena. Vencendo a tirania do mau humor. Foi quando eu percebi que o mau humor estava atingindo o púlpito da igreja. Pastores mal-humorados. Pastores mal-humorados. Pastores mal-humorados. Aquele que não tem senso de humor sequer deveria ser um pastor, porque cabe ao pastor ser um instrumento de alegria, ser um instrumento de felicidade, de edificação. Aí são os pastores carrancas, de caras fechadas. Houve uma religiosa chamada Teresa de Ávila, que ela fazia uma curta oração a Deus das devoções tolas e dos santos de caras fechadas. Ó Deus, livrai-nos. E existem muitas pessoas que estão se dedicando a tarefas religiosas, mas num estado de mal-humorança, se indispondo com todo mundo, sendo agressivas, retaliando as pessoas, e acabam deixando um rastro de sangue, de feridas, de adoecimentos. E é forte. Está cortando um pouquinho aí sua net, não sei por quê. Está tendo algum problema aí. Eu recebo muito. Se estão vendo. Então, o interior de São Paulo. Para poder evitar, interrompe aqui uma ligação atrás da outra. Está caindo aí a net, reverendo. Talvez seja a posição que tu está aí, não? Não. A posição que tu está aí. A posição que tu está aí. Talvez seja isso que o sinal tá pegando o sinal aí. Tá. O assunto é forte hoje. E agora, Faça melhorou cada ou dia não? valer a pena. Esse é um dos Melhorou? livros, reverendo. Melhorou. Está melhorando. Amém, que bom. Esse é um livraço. Vamos aqui por último aqui, faz um comentário antes de a gente entrar no assunto. Esse aqui o senhor lançou tem pouco tempo. Síndrome de Diofretes. Síndrome de Diofretes. Como é que é? Como ser um líder poderoso sem ter sede de poder. Ah, sim. Esse livro, Como Ser um Líder Poderoso Sem Ter Sede de Poder, ele se baseia... Livraço esse livro aqui. A sua net foi de novo. É batalha, hein? Tá travando e destravando. Vamos lá. Vamos na fé. Não sei por que alguma coisa está cooperando aí para travar. Fica ligado aí que o assunto é forte. O assunto é relevante hoje. Algo de Deus para você, vai te abençoar. Vai ser benção. Pastor Alex tem muito para passar para nós aqui essa noite. Melhorou 100%. Né? Eu mudei de Agora ambiente, sim. né? Mudou de ambiente, ficou melhor. Ficou melhor. Termina aqui o comentário desse livro aqui para mim, por gentileza. Diofretes. Síndrome de Diofretes. Vai andando aí. Esse livro
Esse livro, ele... Na Para aí verdade, que o título cortou. original Fica por aí. era Teologia da... Foi mudado. Onde o senhor estava aí, o sinal estava melhor. O senhor tem que voltar um pouquinho. Vai ter que voltar um pouquinho aí. Estava melhor quando o senhor foi para aí, piorou o sinal. Lugar... Volta um pouco aí, amado. É batalha, pessoal. Mas vamos Batalha, que vamos. né? Não sai, não. Fica ligado aí. Tá melhor aqui ou não? Tá melhor aí. Que bom. Diga para mim, esse livro aqui... Isso, ele trata de um líder do Novo Testamento muito pouco mencionado pelos pregadores nos púlpitos das igrejas. Diótrefes é um personagem cujo nome é até difícil de se pronunciar. Ele é pouco conhecido pelos evangélicos e pelos católicos, apesar de estar constando lá na Bíblia. Na verdade, ele era um pastor local que devia submissão ao apóstolo do amor, João, quando este escreve a terceira carta, que leva o seu nome, a terceira carta do apóstolo João, ele endereça essa carta a Gaio, que era um presbítero de uma igreja local, a Demétrio, e ele cita também Diótrefes. A Gaio e Demétrio ele faz um elogio, e a Diótrefes ele faz uma censura. Ele dá um puxão de orelhas. Ele adverte a Diótrefes quanto à sua postura arrogante, autoritária, autocrática. Porque a Bíblia diz, na terceira carta, nos versículos 10 e 11, que ele queria ter o primado, a primazia, a última palavra sempre é dele. Ele era um surdo, só ouvia a si próprio. E A.D. Wilson Tozer, um pregador e pastor norte-americano, ele diz que o pior surdo é aquele que só ouve a ele mesmo. E Diótrefes só ouvia ele próprio, não ouvia, não acatava as diretrizes, as ordenanças do apóstolo João e queria que a igreja o obedecesse, sendo que ele não era um exemplo de obediência, porque ele desobedecia ao seu líder maior, o apóstolo João. Então, esse livro é um livro de advertência. É um livro que combate o autoritarismo, o assédio moral, o abuso de poder. Fala aí, reverendo, sobre o lugar. Terezinha de Jesus, né? Sim. Tá ótimo a internet agora. Tá ótimo. Sim. A questão está falando de um exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que se dedicou à casta mais miserável da Índia, se dedicando aos leprosos. Ela diz que 3 coisas eram fundamentais para poder lidar com os leprosos: água, sabão e amor. Ela não precisava de muita coisa. Ela precisava de água, sabão e amor. E uma certa ocasião, Bill Clinton, um dos presidentes dos Estados Unidos, esteve com uma comitiva visitando Calcutá. E muito curioso foi estar com a Madre Teresa. E ele, então, ficou assim abismado, porque ela tocava nos leprosos. Ela dava banho nos leprosos. Ela cuidava das feridas, dos ferimentos dos leprosos. E ele, então, disse assim, olha, tá de parabéns, porque eu não faria isso nem por $1 milhão. Madre Teresa lhe respondeu, e eu também não. Mas como não, se a senhora está tocando nos leprosos, cuidando dos leprosos? Mas eu não estou fazendo isso por $1 milhão. Eu estou fazendo isso por amor. Eu também não faria isso por $1 milhão. Eu faço por amor. A motivação. O amor vai muito mais. O amor é que me faz lidar com os leprosos, tocar nos leprosos. Então, tem muita coisa que eu não faria se eu não amasse, se eu não tivesse amor. Então, amor é a motivação principal. É forte. Então, a gente não precisa de muitos recursos para atender o nosso chamado. A gente quer respaldo, a gente quer ser muito previdente, a gente quer uma infraestrutura, a gente quer
o amparo. Não precisa. Água, sabão e amor dá para ir muito longe. É verdade. Água, sabão e amor. Eu vi um testemunho do Bill Gates e ele disse uma coisa interessante, que quando ele não era um homem muito rico, que ele hoje em dia é um dos homens mais ricos do mundo, ele disse algo interessante. Ele falou que ele precisava comprar um jornal, mas ele não tinha o dinheiro para comprar o jornal. E o rapaz que estava vendendo o jornal deu para ele a primeira vez. Passou um tempo, ele foi de novo, ele não tinha o dinheiro para comprar o jornal. O rapaz foi lá e deu a segunda vez o dinheiro a ele, deu o jornal a ele. Por 3 vezes aconteceu isso. Os anos se passaram, ele se tornou o homem mais rico do mundo. E aí ele procurou esse rapaz. Ao procurar esse rapaz, ele pegou e falou: pede o que tu quiser que eu vou te dar. O que tu quiser, uma mansão, uma casa, isso e aquilo. Porque quando eu não tinha, você foi e me deu um jornal. Aí aquele homem virou e falou para ele assim, bem claro: eu ainda continuo sendo muito rico. Porque o Bill Gates falou que agora ele era rico e aquele homem continuava na pobreza. E o homem respondeu para ele algo interessante. Ele diz assim: eu da minha pobreza te dei e tirei riqueza. Você não, você vai tirar da sua riqueza. Ou seja, Exato. aquele homem não tinha e deu. Bill Gates estava dando porque tinha bilhões. E ele diz que esse homem era o homem mais rico do mundo. Então as pessoas hoje têm a mentalidade de fazer só se ele tiver muito. E aquele homem fez quando não tinha nada. Isso é muito forte, isso é responsabilidade social, né? Isso é motivação. Ele não tem, mas eu amo, eu vou dar a ele. É muito forte isso. O que tu pensa a respeito? É muito interessante. O próprio Paulo fala que ele, sendo pobre, enriqueceu a muitos. A Bíblia fala que Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, em sendo Deus, não teve por usurpação ser semelhante a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumindo forma de homem, de servo, de ser humano, e cumpriu o plano de salvação. E se tornando pobre, nos enriqueceu. Uma coisa é tirar da riqueza, do que sobeja, do que sobra. Isso não é amor, porque o verdadeiro amor é um amor sacrificial, ágape. É verdade. É o amor que exige de você. É um amor que exige de você. O próprio Davi, quando queria um lugar para poder consagrar a Deus, e que veio de mão beijada, ele disse: eu não quero dar nada ao meu Deus que não me custe sacrifício. Meu Deus. Então, é muito cômodo, muito fácil eu tirar do que sobra para poder investir. Eu quero ver tirar da pobreza, da escassez, do pouco que a gente tem. Então, isso é uma coisa muito linda. É um ato de fé. Eu fiz de uma frase de Horácio, antigo filósofo da Roma antiga. Ele tem uma frase que diz: nunca reprima o impulso da generosidade. Ou seja, às vezes a gente quer constatar se não vai faltar. A gente vai dar, doar, mas espera aí, se me faltar depois. Então, Horácio trata dessa questão. Nunca reprima o impulso da generosidade. Se fluiu, se veio ao teu coração aquele impulso da generosidade, o que é generosidade? A Madre Teresa de Calcutá, ela conceitua a generosidade como a capacidade de fazer algo em favor de alguém sem esperar nada em troca. Meu Deus. Então, se você faz alguma coisa visando a reciprocidade, o retorno não é generosidade. A verdadeira generosidade está em você fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Então, eu sempre valorizei esse princípio da compulsão. Quando o meu coração sente vontade de abençoar, eu não penso 2 vezes. Eu vou lá e abençoo, sem fazer uma análise prévia. Se vai faltar,
e etc. Ontem mesmo eu estava conversando com meu filho Alexis Júnior. Sabe por que seu pai tem? Porque o seu pai não recebe para poder dar. O seu pai dá para poder receber. Forte. Então, tem muita gente que citou, eu vou acumular, eu vou receber, e depois eu vou dar. Quando Deus me abençoar, eu vou repartir. Mas se você não for fiel no pouco, você nunca será colocado no muito. Então, aprende a ser generoso no pouco, com os recursos parcos, com os recursos ainda limitados. Então, eu tenho porque eu dou. Eu não dou porque eu tenho. E se eu dou porque eu tenho, tudo começou porque eu dei quando não tinha o suficiente. É aquela viúva que o profeta Pastor Paulo Cardoso está aí, meu pastor. e diz assim, Abraço, me dá reverendo. água. Água tem. Agora me dá comida. Comida? Eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Vou untar um bolo pequeno para mim e para o meu filho. E esperamos que comamos e morramos. Então, faça conforme a tua palavra. Mas primeiro, faça a minha parte. E depois já era pouco para a mãe e para o filho. Agora ficou menos ainda, porque tinha que repartir com o profeta. E ela obedece a palavra de Deus na boca do profeta. Faz o bolo, dá a parte do profeta e divide a sua parte com o seu filho, esperando que seja a última refeição. O profeta diz que o azeite da sua botija não faltará e a farinha da tua panela não acabará, até que Deus dê chuva sobre a terra. Então, aquela mulher deu do pouco que tinha. Ela não tinha nada sobejo. Ela não deu do que estava sobrando. Sua despensa estava vazia, escasseada. Mas ela deu e depois recebeu. As pessoas querem dar depois de receber. A bem-aventurada coisa é dar do que receber. A generosidade, a solidariedade, a empatia são, digamos, graças que poucos desejam. Meu Deus. São graças que poucos desejam. Hein, reverendo? Acontecia algo em Israel, quando Deus mandava o maná, a ordem divina era: come hoje que amanhã eu vou providenciar. E algumas pessoas guardavam o maná e a estragavam. E no dia seguinte. Então, as casas que as pessoas não tinham fé, apodrecia o maná, então tinha o cheiro do podre, do maná podre naquela casa. Então, dava para identificar quem não tinha fé. E hoje, se fosse feita a mesma coisa, ia dar para identificar quem não tem fé. Não seria assim? Exatamente. São os acumuladores. Só tem que... acabam desperdiçando, né? De acumuladores, passam para a categoria de desperdiçadores. Porque o princípio que rege o cristianismo é o princípio do altruísmo. É o princípio da fé. É o princípio da fé. Então, guardar o maná era exatamente não poder consumi-lo no dia seguinte, porque apodrecia, azedava. E o maná, ele era uma porção diária, não podia ser consumido no dia seguinte. Até porque era o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Na versão de Jesus, na versão do Novo Testamento, isso está colocado dentro da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Então, as pessoas querem acumular. Por quê? Porque elas não têm fé de que o Deus que providenciou no domingo e na segunda é o Deus que providenciará na terça e na quarta, na quinta e na sexta, no sábado, no domingo e na próxima segunda. A fé não alcança, né? A fé não chega. Uma certa feita eu ministrei e falei que o tamanho do seu propósito será a maneira que Deus vai esticar a sua fé. Então, conforme Deus tiver um propósito com a pessoa, Deus vai esticar a fé também dessa pessoa. E a fé não vai arrebentar, a pessoa não vai se arrebentar.
Mas Deus precisa esticar, porque se Deus não esticar, essa pessoa não está preparada para o propósito. E tem pessoas E que ele... a fé ela é elástica. Ela se contrai ou se alonga proporcionalmente à atitude de fé. Você pode alimentar a fé fazendo, digamos, tomando atitudes de fé, ousando. E eu tenho experiências marcantes, maravilhosas. Eu graças a Deus... Agora, reverendo, eu li uma frase tua, uma certa feita, um dos teus livros, que fala: o sucesso tem um companheiro, e o nome dele é responsabilidade. A gente está falando de responsabilidade social. O sucesso tem um companheiro, e o nome dele é responsabilidade. Então, para Deus agir, para Deus operar, para Deus usar, para Deus abrir porta, para Deus mandar chuva seródia, tem que ter compromisso, responsabilidade. O senhor tem anos e anos de ministério, e o senhor veio caminhando, já está maduro nisso. Tem uma juventude aí, uma geração que está chegando. E o que o senhor tem para falar para eles sobre essa questão? Monet Lamarck é um cientista francês e ele cunhou a espinha dorsal da fisioterapia. Ele diz que o uso desenvolve e o não uso atrofia. E a fisioterapia trabalha com esse conceito de uso e desuso. Vamos ilustrar. Suponhamos, eu tenho as duas mãos, os dois braços perfeitos. Mas suponhamos que no dia 1º de janeiro de 2021, eu junte a minha mão esquerda junto ao corpo e começo a amarrá-la junto ao meu corpo. E só vou desamarrar, liberar minha mão esquerda no dia 1º de janeiro de 2022. Um ano depois, 365 dias depois. Pelo fato de eu ter vivido um ano sem utilizar esta mão, mesmo depois eu tendo desatado a minha mão, desamarrado a minha mão, desacorrentado a minha mão, ela não terá mais os mesmos movimentos, mobilidades, funcionalidades da mão direita, que ficou sempre em movimento, e sempre trabalhando, abrindo e fechando porta, levantando peso. Então, a constatação, depois de um ano sem movimentar o braço, a mão esquerda, é o seguinte: ela não terá agilidade, eu não farei os movimentos com a mesma rapidez daquela mão que, nesse período, ficou em movimento. Eu vou ter que me submeter a várias sessões fisioterápicas para recuperar a mobilidade, a funcionalidade, os movimentos, a rapidez, a habilidade da minha mão. Então, tem muita gente que tem dom, talento, habilidades, potencialidades, mas elas abraçaram a teologia dos 3 S's: salvo, sentado e sossegado. Repete isso aí. Salvo, sentado e sossegado. Meu Deus. Elas nasceram, elas viveram, envelheceram, morreram como retrato de um potencial frustrado. Porque elas nunca se tornaram o que Deus quis que elas se tornassem. Elas nunca se tornaram aquilo que Deus queria que elas se tornassem. Eu tenho uma frase que diz: se pudéssemos ver a pessoa que Deus quer que sejamos, nunca ficaríamos contentes com quem somos. Então, o uso, ele desenvolve. O não uso ou o desuso atrofia. Tem muita gente que encaixotaram, engavetaram, sepultaram, enterraram, ocultaram dons, talentos, habilidades. Meu Deus. E, por conta disso, são deficitárias, deficientes, não têm os dons refinados. Por quê? Porque não apresentam esses dons, não utilizam esses dons, não exercem plenamente os seus dons, o seu chamado, a sua vocação, a sua missão. Então, meu Deus,
O uso desenvolve, o não uso atrofia. Então vamos lá, reverendo. Você se atira, quando você acredita, quando você se doa, quando você assume riscos, quando você assume responsabilidade, você disponibiliza os dons, você enfrenta desafios, você supera os obstáculos e você acaba desenvolvendo, crescendo, se aperfeiçoando, se aprimorando. Então, o uso então, tem muita gente aí com dom que desenvolve, precisa o não uso usar. atrofia. Oi? Tem muita gente com dons, talentos, capacidade, potencialidade que precisa usar. Mas são fiascos, porque não assumem responsabilidade. São Meu fiascos. Deus do céu. Alguém disse com muita propriedade, se você não vence pelo talento, vença pelo esforço. Tem muita gente que não tem grandes talentos, mas superaram as suas dificuldades, transcenderam por causa do esforço, do compromisso, do senso apurado de responsabilidade. E existe gente talentosas, com os dons maravilhosos, mas por não assumirem a responsabilidade, os seus dons, eles ficam deficitários. Eles ficam, digamos assim, eles ficam sem brilho, sem beleza. Meu Deus. Sem beleza. Agora, imagina uma pessoa que tem o dom e uma pessoa que assume responsabilidade, que vence pelos dons e talentos, mas vence também pelo esforço, pela dedicação, pela disciplina, pela responsabilidade que assume no enfrentamento de cada etapa da vida, cada ciclo da vida, cada missão, cada situação de risco. Então, imagina. Reverendo, a gente vai terminar. Já estamos chegando aí 1h30, mas dê uma consideração final, depois eu vou falar e o senhor ora para terminar, para orar pelo povo. Dê uma consideração final aí, uma palavra para fechamento. Olha, a minha palavra para fechamento é que a vida é curta. A hora é certa, a morte é certa, a hora que é incerta. A vida é muito curta. Se coloque a serviço de Deus. Se coloque a serviço do reino de Deus. Seja a pessoa certa. No lugar certo. É verdade. No tempo certo. Para fazer a coisa certa. Com a motivação certa. A vida está passando. Você acabou de dizer que nós estamos a 1h30 aqui debatendo na live. É verdade. Todos que estão antenados, conectados, ficaram 1h30 mais velhos e não se perceberam disso. O envelhecimento é um fenômeno natural da vida. É A duração da nossa vida, segundo Moisés, no Salmo 90, é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem aos 80, o melhor é canseiro e enfado. Porque a vida logo passa. E como um pássaro, nós voamos. Nós estamos voando para a eternidade. Acabamos de ficar 1h30 mais velhos e não percebemos. É verdade. Então, não existe desgraça maior. Me perdoe o termo forte, desgraça. Não existe desgraça maior do que nascer, crescer, envelhecer e morrer como retrato de um potencial frustrado. Se você não sabe qual é a sua missão, então, a partir de hoje, procura em Deus saber qual é a sua missão. E uma vez tomando consciência do que Deus quer para a tua vida, se apresente. Faça como Isaías, quando chamado para exercer o ministério profético. Se não tem quem enviar, eis-me aqui, envia-me a mim. Se disponibilize, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. A responsabilidade da igreja está em a igreja permitir que Deus veja por meio dos seus olhos, pense por meio da sua mente, ouça por meio dos seus ouvidos, fale por meio da sua boca, toque por meio das suas mãos e caminhe por meio dos seus pés. Jesus quer ser representado através da igreja.
Jesus quer ser representado através de você. Aquele que nos deu a sua imagem quer ver a sua imagem em nós. Então, seja a boca de Jesus. A igreja é um corpo, Jesus é a cabeça. E Jesus quer se mover por meio da igreja. Jesus quer se mover por meio de você, minha irmã, por meio de você, meu irmão, por meio de você, obreiro do Senhor. Então, seja um instrumento. Não procure os lugares altos. Não procure nome, fama. Entenda, o cargo mais elevado no cristianismo é o de servo. O servo que não serve, não serve. Então, o lugar mais alto não é o pináculo do templo. O lugar mais alto, Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, descobriu, é aos pés de Jesus. Se você está nos pés de Jesus, você está no lugar mais alto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E foi Satanás que levou Jesus para o pináculo do templo. Cuidado com os lugares altos. Às vezes as pessoas estão lá, mas foi Satanás que as conduziu. Eu prefiro ser conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado e para sofrer aflições, do que ser conduzido pelo diabo para os lugares altos. Nem toda pessoa que está no lugar alto foi Deus que a levou. Então, tome muito cuidado. Seja despretensioso. Não ambicione coisas altas e grandes. Acomode-se às coisas simples e humildes. Se Deus tem um patamar, se Deus tem o topo da pirâmide, se Deus tem lugares elevados, deixa que a seu tempo e a maneira de Deus, essas coisas se concretizarão. Cabe a você ser apenas um servo e nada mais do que um servo. Glória a Deus. Palavra abençoada. Pessoal, ontem eu tive aqui a doutora Joyce, mas hoje eu estou tendo aqui o pastor Alex Cardoso. Eu falei no começo da live que eu tenho 2 mentores, Paulo Cardoso e Alex Cardoso. São 2 Cardosos, não é todo mundo que tem 2 mentores Cardoso, não. Pastor Paulo estava aí na live, pastora Rosemary. Pastor Alex ainda vai orar por você, pela tua família. Chama aí o parente, o esposo, a esposa. Junta todo mundo aí. Enquanto você está chamando o pessoal aí, eu vou fazer aqui a última apresentação aqui. Ó, esse livraço aqui do pastor Alex. Ó, o pavão de hoje é o espanador de amanhã. Pavão de hoje é o espanador de amanhã, livraço. Como ser abelha no mundo de mosca. Como ser abelha no mundo de mosca. Faça cada dia valer a pena. É um livraço. Coisa do céu, coisa top. Maldade Silenciosa. Meu Deus do céu, esse livro aqui é um livro que me ajudou muito. Maldade Silenciosa. Fala do profeta Daniel, como ele deu com os bastidores do palácio. E por último, ou melhor, por último, que ele lançou agora, você consegue aí na internet, entra no Google aí e coloca o que você acha. Como ser um líder poderoso sem ter sede de poder. Síndrome de Diofretes. E ainda tem um outro que eu amo, que é Só merece o doce quem provou amargo. Só merece o doce quem provou amargo. Esse é premiado, Prêmio Areté, a premiação internacional. Estamos aqui com o pastor Alex, esse homem de Deus aqui, teólogo, teólogo, jornalista, mas servo. Ele vai estar orando pela tua vida agora, pela tua casa, pelo teu cônjuge, pelos pais, pelos filhos. Ele vai te abençoar agora. Chama parente aí, vamos orar. Pastor Alex, fica à vontade, meu querido. Tá legal. Antes de orar, eu quero mandar um abraço para minha amiga, a pastora Raquel Roviello. Ela é da cidade de Luiz Antônio, interior de São Paulo. Pastora Raquel, manda um abraço ao seu esposo. Deus abençoe vocês aí à frente deste rebanho, desse campo. Quero mandar um abraço ao pastor Fernando Ferreira, ao Marquinho Júnior, a Natália Moraes Mota, a Graucilaine. Deus abençoe José, Heloísa, Martins, Chile Milagre, sua esposa. Quero mandar aqui um abraço. Paloma, Júnior. O pastor Simval Eduardo. Me perdoe aí de cortar o nome de outros, tá bem? O pastor Mateus Dias, de Rondônia.
Meu Eu estive Deus. lá na sua cidade. É Pastor, chão, hein? um abraço na esposa, nos filhos. Tem 3 filhos abençoadíssimos, maravilhosos. Pastor Mateus Dias, eu te amo. Tu és um homem digno, um homem de Deus. Lá de Rondônia, onde eu estive ministrando uma escola bíblica de obreiros e membros. Quero aqui mandar uma lembrança também para Juliana Bastos. Me permita aí mais um pouquinho, Wallace Barbosa. Deus À vontade. abençoe. Olha quantas pessoas maravilhosas, né? Deus abençoe Só também gente o do pastor céu. Paulo Cardoso, a esposa. Deus abençoe o pastor William Dias. Olha só, Nara Alves, aqui da nossa igreja, em Embu das Artes, também está antenada aqui. Deus abençoe. Deixa eu ver a Nádia Dorta, também da nossa igreja. Deus abençoe. O marido dela canta como ninguém, canta muito, um tom refinado. Roxinol. É um roxinol de Deus. Deus abençoe todos vocês. Eu vou orar. Edson Carvalho dos Santos, pastor Edson Borges, Kleber Camargo Campos, Amanda Araújo. Deus abençoe vocês. Me perdoe, vou terminar aqui. Pablo, Carlos Borges. Poxa, Deus abençoe. Tem Rogério aí, Ricardo. ó. Campo do Jabaquara. Olha só, o pastor Alain. Pastor Doblinski, que é lá? Nancy. Um abraço aí, sua mãe, seu pai, sua família. Rogério aí, reverendo. Campo do de Jabaquara. Lá é Doblinski, pastor Doblinski. É, pastor Silvano Doblinski. Jabaquara, aqui, São Paulo, capital. Está aqui também? Está aí o Rogério Ferreira. Adilson Vitor. Isso, Deus abençoe, Rogério. Um abraço. João Carlos também está antenado. Pastor João Carlos. Meu amigão, rapaz. Não é isso? Nosso amigo. Deus te abençoe. Abençoe tua família, amigo. Que prazer, que prazer. Dirlene Pereira. Vou terminar aqui. Olha só, Francisco Rocha, lá de Itaguaí. Ele é um empresário que está vivendo esse drama agora, como muitos. Vamos orar também pelos empresários, né? Josiana, abraço. Stella, Maura. Deus abençoe. Olha quantas pessoas. Eu vou orar. Abençoe eles aí. Eu quero abençoar todas essas pessoas que participaram da live. Em nome de Jesus. Que elas tiveram ou não todo o tempo que nós tivemos aqui versando sobre responsabilidade social da igreja ou não. Que a tua benfazeja mão os alcance. Ó Deus. Que o Senhor possa abençoar os cônjuges. Que o Senhor possa abençoar os pais, os filhos, os lares, no modo geral. Em nome de Jesus. Ó Deus, por meio do teu Espírito, por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo, sopre essas mentes e sobre esses corações, trazendo calma, paz, fé, tranquilidade, serenidade. Que o Senhor possa revelar sua grandeza e dar consciência à sua igreja sobre um dos seus atributos, dentre muitos, o da soberania. Tu és um Deus soberano. Satanás, quando entra em peleja, ele luta e sai como perdedor. O Senhor nem luta e sempre é o vencedor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa curar os enfermos. Onde houver uma pessoa padecendo, ó Deus, de uma enfermidade, de uma doença prostrante, debilitante, debilitadora, que o Senhor possa realizar um milagre de restauração e cura. Espírito Santo, onde houver alguém, ó Deus, contaminado com Covid-19, vá lá, Senhor. Os entubados, os que estão com graves problemas respiratórios. Ó Espírito Santo, Tu és o pneuma, Tu és o ar, Tu és o Espírito, Tu és o fôlego. Dê fôlego de vida. Traga vida onde há morte. Traga cura onde há doença. Traga restauração onde há enfermidades e debilidades. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar, ó Deus Santo, o pastor Leandro Almeida, sua esposa, a missionária Shirley Milagre. Abençoa, Senhor, esse casal e a tantos outros casais representados por meio desses que estão nos assistindo e participando conosco. Toma, Senhor, a Rilcilene. Toma, Senhor, a tantas outras pessoas cujos nomes foram citados aqui. Gente como a gente que padece, que sofre.
mas gente que tem esperança, gente que Em crê nome no de milagre, Jesus. gente que tem fé. Ó Deus, em Em ti, nome na de sua Jesus. palavra. Ó Deus bendito. Ó Deus Em nome grandioso. de Jesus, ó Deus. Deus, Pai das Pai, misericórdias. Toma o opera. governo. Toma, ó Deus, Jair Messias Bolsonaro. Seus Deus. ministros, seus apoiadores. Toma o Ó Brasil. Deus Santo. Liberta o Brasil dos homens, ó Deus Santo, inescrupulosos, corruptos e Em corruptores. nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa preservar o mandato do nosso presidente, que o Senhor Deus. possa, ó Deus Santo, Em nome de Jesus. realizar coisas grandes por meio do teu filho, que o Em Senhor nome levantou e constituiu, ó Deus Santo, o líder maior da nossa nação. Em nome de Eu Jesus. coloco todos os continentes infectados, ó Deus Santo, pelo coronavírus. Deus. Eu coloco diante de ti todas as pessoas espalhadas Pobre por com todos teu os sangue. países do mundo. Leva a Pobre com teu cura, sangue. leva Em a nome de cura, Jesus. leva a cura a estas pessoas. Em nome de Coloca um Jesus. ponto final, um Ai, basta nesta praga. Coloca um basta, um ponto final nesta em nome de pandemia. No nome de Deus. Jesus, subjuga o poder dos demônios, subjuga o poder do inferno. Levanta a igreja com Ó autoridade. Deus. Traga um avivamento para a igreja. Traga, Em nome Senhor de Jesus, ó Pai Santo, um sopro poderoso Oh, sobre o teu Deus. povo. Aleluia. No nome de Jesus. Eu Glória a coloco os Deus. empresários, os desempregados, os empregadores. Toma-os em tuas mãos. Reverta essa Em situação. Dê uma guinada na economia do Brasil. Deu uma guinada na economia mundial. Ó Deus. Espírito Santo, coloca Aleluia. tudo no seu devido lugar. Envergonha os que Em querem nos ver envergonhados. Ó, confunda os que querem ver este governo confundido. No nome de Jesus, no nome de Jesus, eu os abençoo. Eu os abençoo no nome Em nome de Jesus de Cristo. Jesus. Andréa Madeira, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Eu termino aqui a minha participação. Obrigado, pastor Leandro Almeida, pelo convite. Eu sou um servo e eu amo servir. Servir a Deus e servir você, servir o povo de Deus, é o meu maior prazer. Deus o abençoe. Eu que agradeço, reverendo. Foi um presente estar contigo aqui hoje. A gente já é irmão a longa data, né? Isso. O irmão mais velho e o irmão mais de caçula. 30 anos, né? Mais de 30 anos. Meu Deus do céu, Exato. era criança, tu já ia lá em Nos casa. conhecemos em 87, 33 anos. 33 anos, é chão Você pra tinha 7 caramba. anos de idade, se eu não me engano, se eu não estou equivocado. Então foi um presente para mim, sou grato. Sua casa é minha família, seu povo, é o meu povo, foi um presentão. Deus te abençoe, continue te dando graça, sabedoria e fazendo soprar o mover dele, do Espírito dele na tua vida. Nós fomos edificados, abençoados de forma gigantesca, tu não tem como dimensionar. Deus continue soprando sabedoria Muito obrigado. na tua vida, tá? Deus abençoe, Amém. pastor Paulo Cardoso. Abraço, reverendo, Um abraço também saudade. aqui, ó, Efraim Dourado, da nossa igreja, família Dourado. Fernando Efraim Dias, é Deus gente abençoe boa. vocês, tá bem? Eliana Deus Barroso, abençoe todos os irmãos. Fica na paz, reverendo, shalom. Obrigado. Deus abençoe, amados. Até a próxima. Deus Finish. abençoe. Shalom. Shalom, Adonai.